amigo, eu sou o Rodrigo. E eu sou o Ed. E bem-vindo ao É Tipo Cast. E hoje vamos falar do episódio 9 de Ninja Kamui, que eu achei mais ou menos o episódio. Eu já me acostumei porque tivemos 2 episódios meia boca. Mas esse menino aqui já veio com ódio aqui pra gravar esse vídeo, porque ele não gostou desse episódio. Já logo explanar isso. Não, realmente eu... Cara, pecou. É sério, velho. Na luta, tá entendendo? Principalmente na luta que eu olhei assim e disse, não, velho. Tá travado, velho. Tá. Você percebeu isso que eu percebi. Até a do anterior, que eu já não tinha gostado tanto, foi melhor do que essa, velho. A verdade tem que ser dita. É porque tive a impressão que essa luta aqui era pra ter acabado no episódio anterior. E esse episódio só se viu para matar a Emma. E nada mais. Porque foi centrado ela em descobrir os nomes das pessoas que estavam aliadas à Alza. E só. O principal em si. E para desenvolver a relação entre eles, porque esse episódio foi um pouco mais comédia no início. E quando mostrou essa parte mais comédia e a união deles como uma família e algo mais unido, eu sabia, vai acontecer alguma coisa de errado. Aí eu pensei, ou vai morrer o detetive ou vai morrer a Emma. Eu não pensei que iam morrer não, assim, no caso assim. Eu pensei que ia, claro, acontecer alguma coisa, mas não iria acontecer uma morte entre eles ali. Talvez até o novato que tá agora, né? Que é o carinha que tá ajudando o detetive lá, né? Talvez ele. Mas realmente, como você falou, se viu para matar a Emma. Cara, e a luta foi só si, pra encher ali, pra dizer que não teve ação. Eu gostei mais da ação deles, da Emma e do detetive. Também. Eu gostei bem mais, porque chegou, tá tirando e pá, fazendo umas coisas. Eu achei melhor. E eu também achei um pouco travada a Emma por ela ser uma ninja tão esplêndida, porque ela é uma ninja esplêndida, sabe lutar e não teve tanto ênfase assim de fazer alguma coisa, algum malabarismo e tal, alguma coisa diferenciada pra gente dizer assim, poxa, ela é uma ninja da hora. Não teve isso, ou seja, porque a animação foi uma coisa comum, foi uma coisa comum, não foi uma coisa esperada que eu estava esperando, porque quando começou a ação, eu digo, vai ter agora a Emma vai botar as habilidades pra fora, e com o revólver ainda mais, eu quero ver, não foi. Eu me decepcionei. Até na morte dela eu me decepcionei. Porque não foi tão emocionante assim, né? Por isso mesmo, ele não soube transmitir. Assim, era pra ter um peso maior? Era. Porque os personagens não soube, ali no momento, não soube transmitir tão bem. Assim, eu entendi a situação. Tem um peso, claro, tem um peso e enorme, mas só que não souberam transmitir pra telinha. No meu ponto de vista. Assim, eu não me emocionei, eu sabia que alguém ia morrer ali, não sabia quem. Como eu falei aqui, eu pensava que era ou ela ou o detetive. Mas nessa questão que você falou que queria ver mais ela agindo como um ninja, a animação já não tá tão boa. Porque assim, ela está uma animação ok, mas não tá excelente como os primeiros episódios. Então, o jeito mais fácil deles não gastarem tanto e ainda assim trazer uma boa ação é fazer cenas de tiro. É por isso que a gente viu mais ela usando as armas do que as artes ninja. E aquele momento que o detetive está lá fazendo como fosse o Rambo, pegando aquela metralhadora e dando tiro em todo mundo, foi interessante. Mesmo com a gente vendo que falta algo mais na animação. Mas eu gostei em si. Agora, realmente, aquela luta do Rigger com aquele oponente é bem broxante, porque tive a sensação que isso já era para ter terminado no episódio anterior, mas só que fizeram aqui para enrolar, para ter mais um episódio, para ter um pouquinho mais de enganche, para ter esses arcos finais. Também, uma coisa que eu não tinha comentado, mas sempre me incomodou desde o momento que eu vi, e eu acho que na hora por tá focando em outras partes que me incomodaram, eu acabei não falando. O design da armadura do inimigo é muito ruim, velho. Isso ficou mais evidente agora porque como é que você usa uma armadura para ficar mais forte, mais poderoso, e a sua armadura não tem braço. Não, e tem uma barriguinha. Não, a barriga é o de menos, mas o design não combina muito bem. Pelo menos o design dessa, que essa é a terrível. É a pior que tem. E foi o que trouxe pra ele ser morto, porque ele atingiu a espada nele, no meio. Se ele tivesse braço, ele tinha feito assim, pra segurar. Mas ele não teve braço. Ele já tava usando a perna e foi... Não, é como eu falei pra você, eu disse que era pra ele ter acabado... Não faz sentido esse design. Era pra ele ter acabado com o Rigger naquela hora. Mas não. Minha honra. Minha honra. Que honra tu tem o quê? Mata logo. O ruim desses vilões é isso. Eu quero ver um vilão.
A verdade é essa, eu sou vilão, deu oportunidade, deu brecha, eu mato mesmo. E salvou o Riga nesse episódio, né? Se não fosse ele, tava morto também lá. Mas aí o interessante, assim, que nessa questão de honra, assim, a gente entende que sempre tem samurais e ninjas, tem uma honra, tem uma questão de você lidar num ambiente de batalha. Só que o anime não teve tempo para isso, para mostrar essa honra, mesmo a gente sabendo por outras obras sobre isso, mas com a personalidade do cara tá numa organização que nem tá nem aí com as honras e não tá nem aí com as outras coisas, pra mim dá a impressão que não faz sentido isso. Você que tá assistindo pode ter completado essa lacuna e ter feito sentido pra você, mas pra mim assistindo não faz sentido. Ele tem honra em momentos que não é necessário, mas só foi feito para o personagem principal ficar vivo. E uma coisa que me incomodou, sabe? Uma coisa que me incomodou também. Diga que foi várias coisas que eu avisei. Daquela parte da explosão, da morte da Emma, isso aqui é picuinha, porque já eu não tô gostando tanto do anime. Mas o cara ficou incinerado. E ela não. E outra. Ela não tava sendo protegida com nada. Não era isso que eu ia falar a mesma coisa. O cara virou pó ali, sentadinho. A morte seria mais impactante se a gente vê só as cinzas também dela. No lugar dela tá lá com seu último suspiro e falar algo pra ele. Eu acharia a morte mais impactante, não isso, mas se ele matasse ela. Tipo, na luta ali e tal, ele matasse ela e o Riga chegasse ali, ei, mãe! Tá entendendo? Papai, matasse ela e dizia, aí sim, agora sim, ó, por causa dela, ele, né, ficou emocionado lá e tal. Ia ter bem mais sentido do que você é desonrado, não acredito. Como é que você está vendo aqui, a gente amou esse episódio, eu dizendo que foi meia boca, mas conversando aqui, as coisas começaram a piorar, as coisas começaram a fazer um pouco de sentido, eu comecei a lembrar algumas coisas, então o episódio começou a ficar pior do que o anterior. Mas não é como você fala, mas tivemos alguma coisa pra, né, pelo menos ela descobriu alguma coisa, ajudou e tal. Agora eu quero saber nos próximos, porque eles estavam caçando energia pra ele, né, e tal, destruir as fábricas e catar a energia por trás dele. Então, ela era mais inteligente pra isso, pra fazer isso. Agora ficou o outro. Ou seja, olha como o roteiro é top, velho. Botou o outro que é inteligente também, que manja dos Paranauê, matou ela, dizendo, não, agora vai entrar o velho. Com certeza ele vai mexer os pauzinhos lá e... Até porque esse é um esquema que ela falou aí, que eles estão usando isso, que era uma ideia dele, né? Que ele iniciou. Ou seja, o cara é mais punk do que ela. Que ele iniciou e eles completaram tudo ali. Pronto, tá vendo? Não foi de todo mal. Teve algumas coisas que se encaixaram já pra ajudar ali. Não, teve. Eles plantaram algumas coisas nesse episódio pra desenvolver na reta final. Só que assim, foi mostrado que o Riga tem que ter mais controle, mais sincronia, uma armadura novamente, dizendo que eles têm. Quanto mais ele sincronia ele tiver com a armadura, mais poderoso ele vai ficando. Deu mais ênfase nisso de novo, porque isso vai ter problema no futuro. E também esse episódio preparou o ceifador para lutar com o Riga, porque agora a gente viu a armadura dele. E a armadura é praticamente quase igual assim a dele, né? E a gente viu o ceifador falando, né? Realmente. Esquentando essa luta. E vamos esperar para ver que não nos decepcione nessa luta dos dois. Não, pra mim, assim, para eles economizarem nesses episódios que estão chegando na reta final, então com certeza o episódio final vai ter uma boa animação como teve na primeira, para nos empolgar para uma próxima segunda temporada, se tiver, se eles não fecharem a história, né? Eu vou falar aqui uma coisa que eu queria, se fosse no caso acontecer. Eu queria que no final fosse um episódio mais ou menos como se fosse um filme de anime. Tivesse uma ótima, como a gente já tem visto, animação que eles estavam entregando pra gente ali. Pode ser. Pelo menos isso. No final tá aqui, ó, tá entregue. Aí é salvar. Eu dou minha cara, tá. Ó, eu ia dizer, salvou. Porque falta praticamente 3 episódios, então 1 hora. Então vai ser uma sequência, um negócio crescente que vai nos empolgar até o final. Essa é a lógica, né? Para eles fazerem esses 2 episódios de transição para a parte final. Mas como eu já tinha falado no vídeo anterior, não tiro o mérito desse anime, porque eu já assisti coisas piores, muito piores. Isso aqui ainda tá muito bom. Não, é porque a gente tá muito exigente. Se eu pensar de um dragãozinho que tava querendo uma moradia aí... Você já foi demais. Isso aqui é uma piada interna que a gente nunca conseguiu gravar, que um inscrito pediu pra gente gravar sobre um dragão que queria se mudar do lugar onde ele tava. Aí ele assistiu e a gente não assistiu e ficou por isso mesmo. Mas você já tá comparando com coisa ruim.
ruim. Sabe por que a gente tá reclamando tanto e a gente tá botando, assim, uma pilha em cima disso? Porque o início do anime é muito bom. Fez a gente se empolgar demais. E quando tem uma coisa ok, a gente tá achando ruim. Hoje. Mas não tá ruim, é porque tá ok. Pela qualidade que eles mostrou nos primeiros episódios. Isso que é o problema, que a gente se empolgou demais. Eu vou lhe dizer uma coisa, agora. A expectativa foi demais, cara. Enquanto tava indo humano com humano, tava ok. Depois que passou pra armadura, a primeira, você até que não gostou tanto, mas eu achei ok. Achei interessante, por ele ser forte, mostrou uma animação até que boa. Não foi ruim a animação. Mostrou uma animação boa, os movimentos legais. Eu digo, olha, tá interessante. Não tá como antes, mas tava interessante. Eu espero que melhore. Sempre na promessa de melhorar. Espero que melhore e tal. Mas só foi decaindo. Depois da armadura, como você falou, eu espero que não sei o quê. Mas realmente você estava certo até agora. Viu? Foi de uma montanha espetacular para um morrinho desse tamanho aqui. Assim, eu não estava certo, eu estava preocupante. Mas a minha preocupação... suas emoções se tornaram realidade. A boquinha, viu? Não foi boquinha. É porque eu já tô acostumado a assistir muita coisa. Tem coisas que quando eu assisto, eu percebo que tá ruim, mas eu relevo. Eu disse, não, vou assistir. Eu entendo a limitação, porque eles fizeram isso. E eu tô entendendo porque eles estão fazendo isso. Mais ou menos, eu tô entendendo. Porque eu tô esperando que no final realmente o dinheiro seja gasto, o resto da verba. Mas a questão é que o diretor soube nos enganar, trazendo coisas muito boas no início. Então, quando as coisas vão ficando ok, aí vai deixando a gente com frustração. Então, por isso. Mas não quer dizer que o anime tá ruim. Mesmo a gente reclamando aqui, mas o anime tá bom, cara. É porque realmente... Assiste os primeiros episódios. É porque realmente... Quando chegar na armadura, você para. Ó, você tá vendo aqui que eu tô falando? Você tá vendo que eu tô falando aqui? Que eu tô falando ruim, coisa ruim, mas eu tô tentando aliviar pro anime ainda, tá vendo? E eu que sou o cara que sempre dá fica nivelado ali. Então é assim, né? Se você quer mais análise desse anime, que está bom, se inscreva no canal. Tu tá botando muito bom, cara, nesse negócio aí. Siga a gente no Instagram pra ver alguns bastidores, quando tem. Só, né? Até a próxima. Vou deixar você falar mais não, tá bom? Sininho, compartilha. Porque esse anime aqui já me deixou assim. Então, já aqui falar, tá bom demais. Assiste aí, tire vocês mesmos suas próprias conclusões. Não, ele já assistiu. Se ele clicou aqui, ele já assistiu. Ou não, né?